Olá, estamos lendo Shamati, artigo 50, dois estados. Em hebraico, vocês podem achar nos escritos do Baruch HaSulam, página 567. Perguntas selecionadas serão feitas durante a lição. De novo, Shamati 50, dois estados. Há dois estados no mundo. No primeiro estado, o mundo se chama dor. E no segundo estado, chama-se Sagrada Shekhinah, Sagrada Divindade. Isso se deve a que antes de que a pessoa seja dotada da capacidade de corrigir suas ações para transformá-las em doação, percebe o mundo somente sob a forma de dores e tormentos. Entretanto, depois, é recompensada com o fato de poder ver que a Sagrada Shekhinah está vestida no mundo inteiro e o Criador está preenchendo o mundo inteiro. Nesse estado, o mundo recebe o nome de Sagrada Shekhinah, pois está recebendo do Criador. Isso se chama unificação do Criador e da divindade, Shekhinah, pois o Criador, do mesmo modo que o Criador dá, o mundo se ocupa somente de doar. Diz o Rav, o mundo basicamente é o vaso, os vasos do homem. Como a gente diz, existe Shoresh, Leshama Guf Levush Reihal, o que sinto são meus vasos. A forma como se parecem a mim, não importa. Se estou realizando uma correção, então vejo todo o mundo como corrigido, ou seja, todos os meus vasos tornam-se para doar, e então vejo a todos num estado perfeito. Não em adesão, não se identifica com o Criador. Isso se chama subjugar-se e determinar-se ao mundo inteiro a balança do mérito, porque o mundo e a pessoa é a mesma coisa. Agora nos parece como algo externo, vasos externos que não pertencem a mim. Mas é uma ilusão. É como uma triste melodia, por meio da qual alguns músicos sabem como transmitir a dor, que é o seu tema central. Porque todas as melodias são como uma linguagem falada, onde a sintonia representa as palavras que deseja exteriorizar em voz alta. Se a melodia evoca pranto em quem escuta, de forma que cada um chora devido ao sofrimento ou dor que essa melodia transmite, então chama-se uma sintonia. E todos gostam de ouvir uma sinfonia. Entretanto, como alguém pode desfrutar o sofrimento? Como a sinfonia não aponta a uma dor presente, mas ao passado, ou seja, tormentos que já passaram foram adoçados e receberam sua satisfação, por tal motivo as pessoas gostam de escutá-la. Indica o adulçamento dos dinim, juízos, e que as dores que a pessoa sentia foram adoçados. Por isso, esse tipo de aflição resulta doce ao ouvido, e assim o mundo recebe o nome de Sagrada Shekhinah. O principal que a pessoa deve saber e sentir é que há um guia para a cidade ou líder, como disseram nossos sábios. Abraão, o patriarca, disse: não existe uma cidade sem um líder. A pessoa não deve pensar que tudo o que ocorre no mundo é por acaso, e que a Sitra Ahra, o outro lado, lhe induz a pecar e a dizer que tudo é por acaso. Este é o significado de Hamat, o vaso de Keri, o sêmen, Hamat Keri. Há um Hamat, vaso cheio de Keri, sêmen. O Keri, sêmen, induz a pessoa a pensar que tudo é Bemikre, por acaso. Ainda quando a Sitra provoca na pessoa pensamentos tais como para dizer que tudo é por acaso, sem uma direção determinada, isso também é por acaso. Senão, é que o Criador assim o quer.
Entretanto, a pessoa deve acreditar na recompensa e no castigo, e que existe um juiz e um juízo, e que tudo é conduzido pela providência de recompensa e castigo. Isso se deve a que, às vezes, quando algum desejo e manifestação do trabalho de Deus desperta dentro da pessoa e acredita que aparece por acaso, deve saber que também aqui a pessoa realizou o esforço anterior para escutar, orou pela ajuda do alto para poder realizar uma ação intencional. E isso se chama elevar man. Entretanto, a pessoa já esqueceu e não considerou fazê-lo, já que não recebeu uma resposta imediata à sua oração, como para declarar, para que tu escutes a oração de cada boca. Ainda assim, deve acreditar e entender que a ordem do alto estabelece que a resposta à oração pode levar vários dias ou meses depois de ter sido realizada. A pessoa não deve pensar que é por acaso que recebeu este despertar atual, Itorerut. Às vezes a pessoa diz, agora que sinto que não me falta nada e que nada me preocupa, minha mente está limpa e sã. E por essa razão, posso focar minha mente e meu desejo no trabalho do Criador. Segue-se que a pessoa pode dizer que todo o seu compromisso no trabalho do Criador consiste em seu poder e o poder de sua mão lhe concederam essa riqueza. Assim, quando a pessoa pode se comprometer e alcançar necessidades espirituais, deve entender que esta é a resposta à oração. Aquilo pelo qual a pessoa pediu antes, agora foi respondido. Também, às vezes, quando lê algum livro, e o Criador abre os olhos da pessoa e sente certo despertar, então também sua reação normal é atribuída ao acaso. Entretanto, tudo é guiado. Embora a pessoa acredite que toda a Torá são os nomes do Criador, como a pessoa pode dizer que através do livro que lê veio certa sensação sublime? A pessoa deve saber que normalmente lê o livro e sabe que toda a Torá consiste nos nomes do Criador. Mas que, apesar disso, não recebe iluminação nem sensação alguma. Pelo contrário, tudo é árido, seco, e o conhecimento que a pessoa possui não lhe ajuda em nada. Portanto, quando a pessoa estuda certo livro e deposita sua esperança nele, no Criador, o estudo deve apoiar-se sobre a base da fé, ou seja, que a pessoa acredita na providência e que o Criador abrirá seus olhos. Nesse momento, a pessoa torna-se necessitada do Criador e desta forma está em contato com ele. Por isso, a pessoa pode alcançar adesão com ele. Existem duas forças que se opõem, uma força superior e uma força inferior. Com respeito à força superior está escrito, todo aquele que é chamado pelo meu nome e a quem eu criei para a minha glória. Isso significa que o mundo inteiro foi criado somente para a glória do Criador. A força inferior é o desejo de receber, que argumenta que tudo foi criado para ele, tanto corporal como espiritual, tudo para o amor próprio. O desejo de receber argumenta que merece este mundo e o mundo vindouro. Obviamente, o Criador é quem ganha, mas isto é chamado de caminho da dor. Denomina-se um caminho longo, mas é um caminho curto, chamado caminho da Torá. A intenção de todos deveria estar dirigida a encurtar o tempo. Isso é chamado eu acelerarei. Senão será no seu tempo. Como disseram nossos sábios, recompensado, acelerarei. Não recompensado, em seu tempo. Que coloco diante de ti um rei como Ramã, e ele te obrigará a te corrigir. A Torá começa com Bereshit, no princípio, Gênesis, etc.
Agora a terra estava sem ordem e vazia e as trevas. E termina assim, diante da vista de todo Israel. No princípio vemos que a terra está sem ordem e vazia e nas trevas. Mas então, quando eles se corrigem para poder doar, são então recompensados com. Então, Deus disse, faça-se a luz até que a luz surge diante da vista de todo Israel. Perguntas? Tômara de Israel e Mike do Brasil perguntam sobre recompensa e castigo. O que significa recompensa e castigo? Ou o que são? Não sei disso, Rav. Eu vou realizar certo trabalho, ou devido a um salário que é alto, ou devido a certa condição social, ou devido às boas condições do trabalho, ar-condicionado, uma boa refeição, etc. Talvez sejam pessoas, então eu vou para outro lugar, onde realmente é como um temor ou um local que não seja prazeroso, então depende da recompensa para a pessoa. O que significa recompensa? Para mim é o que é bom, e castigo é o que não é bom para mim. O resto é determinado como eu vejo as coisas, como determino com antecedência recompensa e castigo, de forma consciente. Isso depende do ambiente. Então o ambiente não aumenta meus valores, então eu vou determinar por mim mesmo que é isso e não aquilo. Então, eu escolho o que prefiro. Bem, tem ou não? Sim? O que significa sagrada Shekhinah? Divindade sagrada. Divindade sagrada são todos os vasos que o Criador criou, sendo um desejo que está em equivalência e adesão com ele. A mesma forma de doação como a do Criador. O desejo de receber, que é totalmente corrigido para doar. Como pode estar no pó? Com respeito ao homem, há um Criador, a divindade, e existe nós. O que isso significa? O Criador criou o desejo de receber e levou ao fim da correção. O estado A, B e C, tudo existe. Entretanto, nós existimos fora da divindade sagrada. Aparentemente, temos uma ocultação, uma confusão, essa mentira. Então, me sinto como não pertencendo a isso. Então, temos que fazer todos os tipos de ações a fim de atribuir a mim mesmo a divindade sagrada. Imagine-se que, além de você, o mundo inteiro está totalmente corrigido. E você vê o mundo inteiro como uma corrupção total. Então você precisa corrigir seus vasos e atribuir-se ao mundo inteiro, a toda a divindade. Eu só tenho que orar por isso? É sobre isso que se fala? Talvez não nesse artigo esteja escrito, mas a aspiração deve ser em relação a quê? O que eu devo pedir ao Criador? Você precisa pedir ao Criador ser como Ele. E como Ele é a divindade sagrada? Sim. E quando eu peço para ser como Ele, tenho que pensar em algo a solicitar? Bom, bote num papelzinho e coloque no muro do templo, lá das Lamentações. Não, não.
coloque numa fita que vai rodar a todo tempo a sua solicitação. Quando penso que tenho certa percepção e o que significa ser semelhante a ele, eu também tenho que pedir. Você não pode pedir. O pedido vem do coração, é algo que você não pode parar. Isso se chama pedido, solicitação. Então, digamos que tudo que você sente no coração, víssemos numa tela. Em imagens tão belas, não tão belas talvez, descrições. Imagine-se que próximo ao seu coração há um cardiograma, você coloca uma coisinha do eletrocardiograma e numa máquina você vê numa tela o que você quer. Então você quer imaginar que descrição, que futuro, o que você pensa sobre nós, tudo que o coração sente. Você veria e não podia parar, você não poderia parar. E também você não seria dono do seu próprio coração. É isso? Então, o que você sentiria? Eu sentiria o que sinto, não o que quer que eu sinta. Não, você sentiria muito pior. No entanto, se você atribuísse isso a si e atribuísse ao Criador como é isso que Ele me deu, não tenho do que ter vergonha. Então não tenho vergonha do que há no meu coração. Eu só tenho vergonha do que poderia ter feito ao mudar o coração e não fiz. O que eu posso saber? Você começa a examinar. Ele me dá todos os estados no meu coração e eu só vejo todas essas mentiras, assassinatos, todas essas coisas. Estupros, sei lá, tudo. É isso que quero? Ou seja, passar a perna em todos, manipular todos, mentir a todos, etc. Essas são imagens que você veria em seu coração que despertaria do alto. Você é o mestre disso. No entanto, junto com isso, você identificaria sua capacidade de transformar cada imagem como o Criador. E o fato de não fazer isso, então, por não ter feito isso, você não pediu isso, não tentou. Talvez depois de ter feito isso, você descobre que é incapaz. E se você é incapaz, você deve se dirigir ao Criador, e você não se dirigiu a Ele. Então, todos esses estados que você poderia corrigir e não corrigiu, você sentiria vergonha. Essa é a vergonha. E não as imagens em si, no coração, como que se, uau, isso vem do alto. Como eu sei que poderia ter feito isso e não o fiz? Se você for revelar a natureza, seja lá o que estiver lá, a fim de que tudo que está na sua posse, na sua capacidade, transformar como o Criador, então você começa a descobrir todos esses estados, de onde eles vêm, por que eles vêm, como vêm, o que preciso fazer, o que devo pedir. Então você descobre os detalhes. Se você não há desejo por correção, você não descobre todo este pacote que chega até você. Como eu sei o que significa equivalência ao Criador? Então isso também é revelado a ti quem é o Criador. Então simplesmente tenho que querer o que descrevo para mim? Como você pode querer se vir do alto? Essa é a pergunta. Ou seja, o que você pode chamar a você toda esta ordem de correções. Sim. Ao atribuir-se ou ligar-se à sociedade. Por quê? Porque na sociedade você pode realizar ações que acelerarão sua correção. Então agora, digamos,
eu pertenço a uma sociedade. Mecânico, sem desejo, você faz e pronto. Fecha os olhos e faz. E na sociedade, algo se revela a mim como semelhante ao Criador. E sobre isso eu solicito. Então o que ocorre? Não. O que quer que venha. O que quer que venha. Ok? Até a próxima vez. Sim? Uma pergunta de Istambul. É dito que temos que acelerar o tempo no Shamat. Isso significa coisas corporais ou espirituais? O que é corporal? Acelerar o relógio? Eu não entendo. Como ele pode acelerar as coisas corporais? O tempo espiritual significa a ordem do nosso desenvolvimento. Como tivéssemos que atravessar estados até o fim da correção. Você não pode escapar dos estados. Cada passo é causa e efeito. A questão é o quanto a pessoa é sensível aos estados que atravessa. Se ela não for sensitiva, ela tem que estar cada vez mais nesse estado até realizar. Se ela faz todas as ações para impressionar-se, estiver em contato com tudo isso, com respeito às novas sensações, então ela acelera o tempo. Chaim de Israel pergunta, o que significa que escutar um pensamento e como uma ação pode acelerar o pensamento? Porque eu, ao ouvir, me preparo para ser merecedor do pensamento. Começo a senti-lo. Comece a trabalhar em algo. Comece a jogar com algo. Não há mais sábio que quem tem experiência. Então, se eu constantemente faço a mesma coisa, trabalhar como um animal. Porque ao repetir ações, eu tenho experiência nelas. Então, me torno sábio. Qual a conexão? Porque essas ações eu faço pelo desejo de receber, que sofre, e com isso constrói sua atitude. Por que estou fazendo? O que vou tirar disso? Vale a pena? Se eu não tenho chance, eu vou receber o combustível, o poder para fazer isso, etc, etc. Então, com isso, expando os vasos, o desejo de receber torna-se mais complexo, não é mais simples. Então, como eu posso escapar desse trabalho, disso ou daquilo? Isso se torna muito versátil. Então, com isso, entendo mais, sinto mais, tenho mais conexões. O sábio é aquele que tem mais detalhes e entende a conexão entre eles. Sabe como trabalhar com isso. Essa é a sabedoria, a força de mana. E isso vem de um trabalho com experiência, onde, devido ao trabalho estar acima do desejo de receber, ou seja, recebe ou não, de certa forma, então ele busca o emanador. Quem é que precisa dele? Quem lhe traz os problemas? Uma pergunta de Israel. A diferença entre a solicitação e a resposta à oração é a diferença entre doação e meus desejos próprios? Então, encurtar o tempo entre a oração e sua resposta chama-se acelerar o tempo? Sim. Uma pergunta de Modim. Onde está o local onde os atos próprios e receber a ajuda do Criador? O que significa que eu faço algo nisso? Pelo ambiente, você pode atrair a doação a você em adição ao que o Criador doa a você. Até você, há duas formas de doação. Pela quebra, quando o Kli se torna quebrado, divide-se em dois. Eu e os outros. Então, além do Criador, há algo mais que pode me influenciar. E este que pode me influenciar, eu posso afetá-lo de modo que ele me influenciará. É uma fonte.
que posso evocar, despertar. Então, chego ao grupo, desperto o grupo para que me afete, me subjugo, de modo que eles sejam maiores, grandes, e eles podem doar a mim, afetar-me. Eu lhes trago presentes, e assim eu posso acelerar o desejo, a influência particular sobre mim, e com isso avanço. E também, por sua influência, me posiciono com respeito ao Criador, de certa forma. Porque tenho que chegar até Ele com todo o desejo criado, todo tipo de desejo. E através deles, do ambiente, posso estabelecer, compreender o desejo como quero. Portanto, dizemos que através da sociedade, o ambiente, eu tenho um livre-arbítrio. Uma pergunta do Cazaquistão. O que significa ver tudo em plenitude? O que é plenitude? Tudo é perfeito, exceto eu. Sim? Carlos do Brasil pergunta. Tudo o que experimentamos no passado é necessário para o desenvolvimento futuro? É obrigatório, com certeza, fundamental. A pessoa não passa por nada, exceto com relação ao vaso, à luz e a conexão com a forma futura que será revelada. É isso. Esta forma age sobre nós de forma excelente, ótima, e nos faz avançar. E para nós é revelado como um caminho do sofrimento ou Torá. Temos que ansiar um despertar do alto ou temos que ansiar pelos meus próprios esforços? Não há despertar do alto sem despertar do baixo. Uma das coisas para a preparação no grupo, em relação à lição, é a grandeza da sociedade. É isso, certamente. Nós lembramos todas as coisas, o coração que vemos na tela, sim. Então, aquele eletrocardiograma, nós falamos sobre vergonha. Agora, quando chegamos à espiritualidade, com toda a imagem revelada como é, há uma sensação desta grande tristeza ou uma complementação? Como pode haver tristeza se tudo vem do Criador? Você tem vergonha somente à medida que você tenta entender o que ele trouxe a você. As qualidades iniciais são dele. A conexão é sobre mim. Entretanto, cada um se envergonha em relação aos outros, porque vê que os outros fazem mais. Mas isso é apenas palavras. Temos que interpretar. Nós vamos para a próxima parte da lição, o Zohar para todos.